CBN Intimamente. No programa CBN Intimamente de hoje, eu converso com a minha amiga psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Bom dia, Elis, tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes e internautas. Eu estou ótima, e você? Tudo ótimo também. Então tá bom. Olha, adorei o tema que a sua produção enviou aqui pra gente, porque eu tenho certeza que muitos ouvintes vão se identificar, como na maioria dos temas que você traz toda quinta-feira, né, Elis? Hoje eu acho que a gente acertou na mosca, tá? Quem nunca ouviu essa frase, que atire a primeira pedra. Vamos lá, o tema do programa de hoje, gente. O problema sou eu, não você. A verdade por trás dessa frase. É comum as pessoas ouvirem essa frase nos dias de hoje? Cris, eu falo que se a pessoa tá solteira hoje, né, algum tempo, não importa, uma semana, duas, um mês, um ano, dificilmente ela já não vai ter escutado isso de alguém. E aí não importa, a gente não tá falando de homens, né, ou de mulheres, é geral. Tanto um homem pode ouvir isso de uma mulher pode ouvir isso de um homem, porque isso está virando senso comum. Eu acho que, inclusive, isso já é o que já se espera do comportamento quando um relacionamento, quando você começa a se envolver com uma pessoa, o que eu tenho percebido é que as pessoas já esperam isso. A exceção é quando acontece de uma forma diferente disso. Parece que isso está virando regra. Então, são relacionamentos que dificilmente passam daquele rasinho ali. Mas é muito raso. Porque até um tempo atrás era raso. Mas agora tá demais, né? Tá muito raso. Você entende que tá muito raso. Não passa, o negócio não evolui, não progride. Às vezes daquelas mensagenzinhas, talvez de um primeiro encontro ali, um primeiro date, né? Como se diz, e acabou. A pessoa evapora, entende? E aí quando o outro tenta entender o que aconteceu, porque de repente parecia que o relacionamento até estava bem. Assim, e você falou até uma palavra, parecia que o relacionamento estava bem, mas assim, tem que pisar em ovos até para falar se é relacionamento. Não, isso aí a gente vai falar mais pra frente. É alguma coisa. Não pode dar nome. Mas pera lá, se existe essa atitude muito comum hoje em dia, qual que é a explicação para esse fenômeno? Ou seja, por que as pessoas estão se comportando assim nos relacionamentos amorosos? Eles respondem essa pergunta, pelo amor de Deus. Me ajuda. Help me, please. Olha só, na realidade, o que tem por trás disso tudo é um medo muito grande. Medo principalmente de quê? De conflito. Então, o que eu vejo não é que as pessoas estejam se comportando assim nos relacionamentos amorosos. As pessoas se comportam assim na vida, perante a vida. É tanto medo que as pessoas enfrentam hoje em dia, não que já não enfrentassem antigamente. O nosso histórico, né? Eu sempre volto na história, né? Não tem como entender o que acontece na vida hoje sem a gente passar pelo estudo histórico, antropológico, de evolução. Então, eu penso que há um tempo atrás, as pessoas lidavam com o conflito de uma forma completamente diferente do que elas lidam hoje. E isso tem a ver com uma série de coisas, tá? Tem a ver com capitalismo, tem a ver com a maneira como as pessoas se cobram em relação a sucesso, tem a ver com a questão competição, tem a ver com a criação dos filhos, tem a ver como que os pais estão criando esses filhos e preparando esses filhos para poder lidar com o conflito. Então a gente tem filhos, né, que se tornam adultos em termos etários, em termos de idade cronológica, mas que são pessoas muito despreparadas para a vida, elas não conseguem enfrentar conflito. Se ela não consegue enfrentar um conflito para a vida dela, do trabalho, enfim, ela não vai conseguir enfrentar também um conflito amoroso. Pessoal, né? Amoroso, porque amor significa conflito. Mas não entenda conflito de uma forma negativa, entenda conflito numa forma de construção e crescimento. Não tem como você reconstruir uma relação duradoura, uma relação bacana, sem ter conflito. O conflito muitas vezes já começa no início. O conflito, se ele não fizer parte, eu acho que ele não faz nem a evolução do amor em si, né? Sim, o conflito ele começa no início, né, Cris? Por exemplo, nas próprias diferenças individuais. Muitas vezes você está começando e já tem um conflito. Sei lá, por exemplo, um conflito social, né? Eu sou pobre, você é rico.
Já temos um primeiro conflito, porque a sociedade cobra, né? Eu sou preto, você é branco. Você já está com a sua vida profissional desenvolvida, eu estou começando a minha agora. Ou eu já tive várias decepções e frustrações, tentei várias vezes e não deu certo. Ou você... Então eu não tenho grana para te acompanhar na mesma medida. Ou os meus sonhos são... O que eu quero para mim é muito alto e eu não tenho como te levar comigo para me acompanhar, porque a minha realidade de expectativa de profissão, de carreira, está tão aquém que eu foco muito, não, vou ficar sozinho. Se eu me envolver emocionalmente com alguém agora, eu vou perder meu foco. Então é tudo isso e mais um monte de coisa. Então a gente não sabe enfrentar esses conflitos da vida cotidiana. Quando a gente vai para a vida amorosa, a gente também não sabe. Então, a gente começa a desenvolver mecanismos de evitação. Eu vou tirar... Mas isso não seria uma covardia consigo mesmo? Mas aí a gente sai um pouco do conflito e vamos para o sentimento. O amor em si, a admiração, o carinho, o afeto, enfim. O mas só para responder essa pergunta, você fala, não seria covardia? Existe alguma coisa mais corajosa do que amar? Amar é um ato de coragem. Nossa, isso é verdade. Só quem é muito corajoso se dispõe a amar. Exatamente. Cria essa disposição e essa disponibilidade amorosa. Porque fora isso, você entra no quê? No medo. E o que é o medo? Né? O medo é você não conseguir administrar aquelas situações, né? Porque elas te geram ansiedade, porque elas te geram angústia, e aí a gente tem os problemas que a gente tem hoje ligados às questões psicológicas, né? Fobias, depressão, que nada mais ansiedade, são do que formas de você lidar com a inibição dessas sensações. Cris, isso que a gente está falando aqui, dá pra gente ficar aqui até semana que vem, sem interromper, e a gente não acaba com eu acho até que a gente pode continuar esse tema no próximo programa, porque eu sei que tem muita coisa que dá pra gente falar. Isso, é bom que crie um espaço para quem tiver dúvida, quiser mandar mensagem, direct no decorrer da semana, olha o que tá acontecendo comigo assim. É muito legal a gente tentar ajudar as pessoas para trazer uma clareza, porque o que eu percebo é que as pessoas estão adoecendo também, no sentido de não estar conseguindo lidar com essas dificuldades. Entende? Agora, eu não consigo entender, o que eu mais ouço no consultório, Elisângela, eu não consigo entender o outro. Eu não consigo entender esse tipo de comportamento. Então, se você não entende, primeiro essa questão histórica, essa questão construção, como é que esse outro foi construído, a família, a criação, você nunca vai entender o comportamento dele. E hoje a gente vive no mundo das coisas, né? Antes era líquido, né? Até um tempo atrás a gente falava de relações líquidas. Eu não sei se você sabe que agora a gente já atualizou. Isso já foi atualizado. Não, acabou líquido, meu bem. Porque líquido você ainda vê. Se eu pegar um copo de água aqui e te mostrar, você ainda enxerga ele. Agora a gente está falando de relações etéreas, de relações gasosas. O negócio não tem pega, não tem. É impressionante, né? É impressionante. E muito rápido. E numa velocidade incrível. Agora, então, você falou sobre a coragem de amar. O que é mais difícil? Alguém que tenta furar esse bloqueio na outra pessoa, a pessoa que quer amar, que quer correr o risco, que quer ter a sensação, que quer sentir, que quer apostar, quer pagar para ver. O que é mais difícil? Essa pessoa que teve o não ou aquela pessoa que sempre faz... Não é com você, é comigo. Não. Essa frase não é com você, é comigo. Aí a gente falou a verdade por trás dessa frase. O que existe por trás disso? Na realidade, uma evitação de conflito. Porque se eu viro para você, né, e falo isso, eu tô querendo dizer assim, você deixa comigo que eu resolvo do meu jeito. Mas você não gosta da pessoa? Não existe o sentimento? Mas aí a gente fala da questão da inibição. Eu posso até gostar, mas se eu tenho inabilidade para lidar com os conflitos, eu prefiro criar uma forma de inibir o meu gostar por você, porque eu já faço isso com muita habilidade, e vou para o próximo, porque hoje em dia, né, querida? Tchuf, tchuf, rapidinho, você vai para o próximo. Então, você vai avaliar se aquele próximo ou aquela próxima... É muito rápido, eu não consigo acompanhar. Você vai avaliar se aquele próximo ou aquela próxima vai te trazer menos conflito. Então, assim, se vai me dar menos trabalho, é uma coisa do conflito no sentido de intensidade. Sim, de se envolver, né? Sim, se você me dá menos trabalho do que a fulana X, então vou preferir a Cris.
Não, Cris já é resolvida, Cris já tem um trabalho. Vamos pra Cris. Fulana não, fulana é grude, fulana é carente, fulana... Não, vamos pra Cris, que é mais fácil. Então, às vezes até gosto mais da fulana. Como é que consegue desligar tão rápido essa chave ou virar essa chave assim? Através desses mecanismos de inibição. Aí você cria o quê? Impressionante. Ansiedade, né? Fobias. Você cria depressão, que nada mais são do que as ferramentas que a gente cria, mas isso sempre existiu, para lidar. O que muda é como a gente fazia isso antes. Antes a dificuldade era assim, lá atrás, anos 50, né, 60, era assim, eu tenho que fazer uma faculdade de medicina e sair do meio rural, muitas vezes morava em cidade pequena e deixar a minha família, morar fora para estudar, ou então eu vou me casar. Hoje, com esse tanto de possibilidades, imagina, né? Quanto mais possibilidades a gente tem, maiores são as nossas angústias. Você já viu quando você chega numa pizzaria e você tem um cardápio com 100 opções de pizza? Eu já até me perco. Podia ter menos opções que eu escolheria com mais facilidade. Qualquer pessoa. Mas a ideia do estabelecimento é oferecer diversidade. Mas com isso ele acaba criando dificuldades para o cliente, porque o cliente fica ali. Porque na realidade ele não quer perder nada. Porque o ser humano é assim, né? A gente não quer perder nada. Então, se eu pedir a portuguesa, vai ser legal, mas aí eu não vou ter um manjericão que vem na marguerita. Entende? Então, assim que as coisas estão se configurando nos dias de hoje. Então, isso gera extrema angústia, né? Ansiedades, aí você tem as fobias pela inibição, porque eu vou evitando, eu crio mecanismos evitativos. No final, o que eu vou conseguir? Estar só. Mas, cara, é lógico, você está batalhando por isso. Aí um belo dia você se pega sozinho. Em plena sexta-feira, pleno sábado. Mas você está construindo isso há um tempão. Toda vez que você constrói um mecanismo, né? Uma tentativa de evitar o outro, de não se conectar com o outro, de não criar intimidade com o outro, é isso que você está fazendo. E quando eu falo intimidade, Cris, eu não estou falando de mandar nudes. Não, é muito além Mandar nudes, meu amor, não é intimidade. Eu tô vendo que eu estou sendo cortada pelo meu amigo Vitor Hugo ali. Olha só, vamos fazer o seguinte, Elis, porque a gente tem o tempo para entrar. A gente tem um rapaz que fica ali, sabe, falando, ó, um cronômetro acabou. Na contagem regressiva pra gente. Vamos fazer o seguinte, vamos manter esse tema pro nosso próximo programa? Dá para manter por uns 38 programas. Vamos fazer 38 programas sobre esse tema e eu queria já deixar uma pergunta aí no ar sobre o seguinte, quando rotula. A gente está namorando? A gente está tendo um trelelê? O que é isso? Ponto de interrogação. A dificuldade de falar o que a gente tem, né? Por que não pode falar? Aí ferrou. Mas a gente não tem nada. Por que não pode falar? Tá, rótulo. ok. Então vamos lá, então. Semana que vem a gente continua. Um beijo no coração. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Beijo.